Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta sexta-feira, dia 28 de julho. Nós estamos na 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ele caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes. Logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, qual é o sentido das parábolas? Elas pretendem despertar os ouvintes por sua simplicidade e pela facilidade de se guardar seu conteúdo. Em relação à semente lançada na terra, os ouvintes conheciam bem as dificuldades e sabiam que o mesmo poderia acontecer na evangelização. A grande produção da parábola é sinal de ânimo aos ouvintes de comunidades perseguidas e marginalizadas. Mesmo em meio ao sofrimento, e à tribulação, deve brilhar a verdade e a boa notícia. Nós, ouvindo esta passagem, que é bastante conhecida por todos nós, imediatamente precisamos nos perguntar onde nós nos encontramos aqui, Sabemos que a semente de Deus, a palavra do Senhor, ela foi lançada e lançada também no coração de cada um de nós. E o que você fez ou o que você tem feito com a semente de Deus lançada na sua vida? Porque, por vezes, passamos também por essas situações. Quantas vezes? Talvez ao olhar aí a sua vida, Talvez você identifique essas situações em que viveu um dado momento de acolhida do novo de Deus, mas depois foi desanimando, foi cansando. Em outro momento viveu a experiência de Deus, mas depois algumas pessoas foram chegando e te convidando para outras coisas, e aí você foi se afastando, E outros, talvez você que ouve esta mensagem se identifique também, que ouviram a mensagem do Senhor, semente lançada, se abriu, se permitiu, e essa semente germinou e hoje vive na presença de Deus e vive uma vida, uma experiência que nunca em outro momento da sua vida você viveu. Então nós estamos nessa mensagem do Evangelho, todos nós. Agora precisamos tentar descobrir em que situação nós estamos, porque se o nosso coração estiver como esse terreno pedregoso, onde a semente não consegue germinar, nós precisaremos aí trabalhar nesta terra para que ela se torne fecunda. A palavra de Deus precisa, a semente lançada precisa germinar e a palavra precisa crescer e frutificar em nós. Nossa vida precisa ser frutuosa para Deus. Não podemos ser inúteis para o Senhor, E como que nós entendemos isso? Como tem sido a sua vida? O que você tem feito dentro daquilo que Deus lhe pede a cada um de nós, o que você tem colocado em prática? Você tem focado e vivido as coisas de Deus ou se prendido naquilo que o mundo diz? Focado e vivendo mais as coisas mundanas, esquecendo das coisas de Deus. Você tem centrado a sua vida mais em você? E quantas pessoas que acham que o mundo gira em torno delas, E que todos devem trabalhar para elas, em favor delas, e que acham que só elas têm problemas e que, portanto, não precisam ajudar os outros e não têm olhos para a necessidade dos outros. Meus queridos, por mais que tenhamos problemas, dificuldades, sempre tem aquele que está com um problema, uma dificuldade maior do que a nossa. Então, o Filho de Deus não pode viver uma vida egoísta. Nós precisamos estar abertos para o querer de Deus, atentos àquilo para o qual o Senhor nos chama,
E isso é preparar a terra para que, ao receber a semente de Deus, o Senhor Deus encontre, né, em nós espaço para que essa semente germine, cresça, se fortaleça e frutifique. Que Deus encontre terra fértil no nosso coração para que Ele possa produzir na nossa vida aquilo que precisa ser produzido, como está acontecendo na vida de tantos, como já aconteceu na vida de tantos, né? De Jesus, de Nossa Senhora, de São José, dos apóstolos, dos santos, que aconteça também na nossa. Seja o nosso coração, a nossa vida, terra fértil, para que o Senhor possa produzir e jamais estejamos fechados a ponto de a semente de Deus lançada em nós secar, morrer ou ser roubada pelo inimigo do Senhor. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.